No vídeo de hoje, a ideia é a gente trabalhar um pouco com essa análise residual, né? Então, o modelo de regressão na forma múltipla, e aí colocando uma forma aí matricial, de forma bem simplificada, y igual a x beta mais o vetor de erros, né? De forma que esse beta é estimado por mínimos quadrados, e aí, estimando o beta por mínimos quadrados, nós vamos obter, né, os resíduos do modelo, que vão ser os y verdadeiros subtraídos do x vezes o beta chapéu. Esse beta é estimado por MQO, mínimos quadrados ordinários. Bem, e aí, no modelagem de regressão, algumas coisas podem ser detectadas observando esse gráfico aí dos resíduos. Por exemplo, se o x e o y estão associados por uma especificação não linear, a gente consegue detectar isso pela visualização do gráfico de resíduos. Será que os erros têm variância constante? Também é possível a gente diagnosticar isso observando um gráfico de resíduos. Também correlação, eu também posso observar isso olhando o gráfico dos resíduos. Questões de assimetria para diagnosticar a normalidade dos resíduos, também posso olhar o gráfico dos resíduos e tentar diagnosticar isso aí. Se tem observações influentes, eu também posso tentar diagnosticar olhando o gráfico de resíduos. Bem, então vamos lá. Então, olhando esses três gráficos, os gráficos são mostrados onde o eixo x é o y predito, é o y chapéu. Ou seja, eu vou usar a reta de regressão, né, que vai ser o x beta, né, é o y chapéu que vem da matriz x beta chapéu. Então você vai pegar o iésimo elemento da matriz do vetor x beta chapéu, né, x beta chapéu. Eu vou pegar o iésimo elemento, o iésimo elemento, que vai ser o y chapéu, e vou fazer o gráfico do y chapéu, né, no eixo x, e o resíduo associado a ele no eixo y. Um gráfico como esse aqui indica um padrão regular, né, e simétrico, né, ao redor, uma distribuição homogênea de pontos. Nesse outro padrão do meio, a gente vê aí uma forma cônica, o que indica, né, uma mudança na variabilidade dos erros. Aqui você tem uma variância menor do que lá no final da distribuição, né, que você vê uma dispersão maior, né, no entorno da média, tá certo? E aqui a gente vê algo formando uma curva em forma de U, e às vezes de U invertido. Nesse cenário aqui central, a gente tem indício de heterocedaticidade, que é o oposto da homocedaticidade. E nesse gráfico aqui do canto direito, né, a gente tem indícios de não linearidade na especificação, né, de x contra y, ou de y contra x, na especificação. É uma presença de não linearidade na especificação. Então, por exemplo,
pode ser que colocando um termo quadrático eu consiga um ajuste melhor do que usando o termo linear. Lembrando que a linearidade do modelo de regressão ela está nos parâmetros. Então esse modelo que, por exemplo, diz que o yi é igual a um alfa mais um beta xi mais um beta' xi ao quadrado, esse, né? Aqui eu vou botar o predito, né? Eu vou botar o chapeuzinho aqui para a gente estimar. Então, nesse caso aqui, a especificação é quadrática, tá certo? Especificação quadrática. Especificação quadrática. Especificação quadrática, porém o modelo é linear, certo? Especificação quadrática, modelo linear nos parâmetros, tá? Então, esses três cenários: normal, né? Aqui resíduos com distribuição homogênea ao redor da média, a média dos resíduos é zero, tá aqui o zero, no entorno da média, o zerinho aqui, e aqui heterocedaticidade, ou seja, gráfico em forma de cone, ou até mesmo uma mudança de variância, né? Pode ser algo que faça um sentido assim, em forma de bandeira, né? De forma que se tenha uma mudança nessa visão gráfica da dispersão desses pontos no entorno da média. Esse terceiro gráfico mostra aí uma visão aí onde pode ser que a inclusão de um termo quadrático possa ajudar na modelagem. Então aqui um gráfico onde a gente pode ver que existe uma quantidade de pontos bem distribuída no redor da média, né, que é zero, porém existem alguns pontos que se saem dos outros, né, por uma predição ruim, ou seja, esses pontos são o que nós chamamos de outliers em Y, outliers em Y. São outliers em Y. Outliers em Y. Nesses casos, não se recomenda retirar a observação, mas você pode, por exemplo, identificar a observação através de variáveis de dano. Então, olhando o gráfico dos resíduos, a gente consegue visualizar esse tipo de padrão atípico nas observações, né? Aqui um gráfico normal, homogêneo, né? Simetria no entorno da média, né? Simetria no entorno da média, dando indício aí de dispersão constante, não tem variação de variância, né? Então, nesse caso, esse gráfico aqui, ó, você pegar aqui a distribuição dessa linha de pontos, a gente pode entender que existe uma curva simétrica aqui, né, modelando aqui essa região aqui onde o X é um certo XY, tá certo? Olhando esse gráfico aqui, eu já percebo que essa simetria não existe. O zero está aqui, mas a distribuição dos pontos não se mostra simétrica no entorno do zero, né? Por exemplo, essa região aqui, eu posso até pensar
em traçar uma curva de densidade até com um pouco de assimetria, né? Era como se fosse algo assim graficamente, uma certa assimetria à direita, valores extremamente positivos, alterando, influenciando a mediana, né? Isso só com gráfico de resíduos. Esse gráfico, por exemplo, visivelmente tem variação de variância, heterossedacidade. E aí, um resumozinho, né, de 4 gráficos, onde aqui eu vejo o primeiro, eu vejo o normal, né, normalidade aqui, tudo normal, o gráfico normal. Aqui um gráfico normal. Esse segundo gráfico, um gráfico com padrão de heterossedacidade. Padrão de heterossedacidade. Aqui embaixo eu tenho um padrão de não linearidade. Aqui também, olhando esse terceiro gráfico, eu também tenho um padrão de heterossedacidade, né? Aqui claramente eu tenho uma variação na variabilidade, né, desses erros, né, desses resíduos. Então aqui também heterossedacidade. Heterossedacidade. Vou corrigir aqui até o nome. O nome é heterossedacidade. Heteros. Correto assim. Então esses dois padrões aqui, heterossedacidade. Uma, né, variância crescendo, e a outra cresce até mais ou menos no meio e decresce do meio em diante. Então só usando resíduos no eixo vertical e valor predito no eixo horizontal. Então esses são os padrões gráficos mais usuais, né, quando a gente tenta olhar os resíduos para poder fazer um diagnóstico dos resíduos, né, e tentar diagnosticar aí, por exemplo, heterossedacidade e não linearidade, né, normalidade dos resíduos. Também a gente pode olhar alguma coisa nesse sentido. Então deixa eu mostrar aqui só um outro exemplo. Eu vou abrir um arquivo aqui rapidinho para mostrar um exemplo onde esse tipo de modelagem foi utilizada e a gente eu consigo mostrar, usando o gráfico dos resíduos, uma situação em que
em que a gente consegue diagnosticar algum padrão, né, gráfico dos resíduos para poder competir alguns modelos, né? Então, por exemplo, aqui nesta questão, deixa eu colocar aqui a questão para vocês virem. Vou abrir aqui o arquivo. Então, uma base de dados que no eixo a variável resposta é o custo indireto de fabricação e a variável regressora é número mão de obra direta contratada, né? Número de horas de mão de obra direta contratada. Então, fazendo um gráfico do custo indireto de fabricação contra o número de horas de mão de obra direta contratada, a gente vê aqui uma curva ascendente, o que dá um indício de que a gente interprete assim que quanto maior o número de horas contratadas, maior o custo indireto, né? E olhando o gráfico dos resíduos, claramente resíduos contra valores ajustados, claramente é visto, né, essa forma de U invertido, o que dá o que reforça a presença de não linearidade na especificação do modelo, né? Não linearidade na especificação do modelo. Indício de não linearidade na especificação. Na especificação do modelo. E aí, o que se faz? Coloca um termo quadrático e ao invés de usar custo indireto, beta 1, beta 2 horas, beta 3 horas quadráticas. E aí se faz um gráfico novamente, né? E aí o lado direito eu tenho o gráfico da reta de regressão, a reta de regressão ajustada, né? A reta de regressão aqui é a linha vermelha e uma curva, né, quadrática, né, que é uma curva com especificação não linear, mas é um modelo linear porque a linearidade é nos parâmetros. Então essa curva parece se ajustar melhor aos dados do que essa reta, né? E aqui uma distribuição mais ou menos aí simétrica, né, ao redor do zero, né? Ao redor do zero. É lógico que salvo algumas pequenas alterações aí, por exemplo este ponto que pode ser um pequeno outlier, mas visivelmente o gráfico não tem mais aquela forma de U nem cônica, né, como dando indício de heterocedacidade. Então essa é uma análise gráfica aí dos resíduos, né, que pode ser feita através desses estudos gráficos dos resíduos. Bem, para a segunda etapa da nossa conferência, eu estou vendo que a Poliana está presente, então para uma segunda etapa aqui dessa conferência, eu quero mostrar aqui a questão da atividade 5, essa atividade online 5, onde eu vou abrir aqui a atividade para que vou abrir aqui alguma atividade só para a gente visualizar a questão. Então, na realização de um estudo empírico, um pesquisador obteve uma amostra aleatória de dados de preço de ações de firma SA, né? E o preço, gastos em milhões de reais com controle interno e a variável gasto, e uma medida de habilidade do Chief Financial Officer, né? Ou seja, do CFO
CFO da firma, né? O qual trata-se de uma variável contínua, né? Numa escala de 0 a 10, que é a variável AB, e uma variável dummy, né? Que indica se a firma é grande, de grande porte ou não. E aí a base de dados é uma pequena base de dados com 8 observações, isso é só uma parte, só para fazer um exercício, né? E o item A, considere inicialmente o modelo A, que consiste na variável preço em log, a escala log, contra o gasto, né? Ou seja, log preço contra gasto. Então eu vou olhar aqui no R eu tenho isso pronto. Deixa eu abrir esse exercício, só um minutinho. Então vou abrir aqui no R. Bem, com esse comando, gente, você vê, por exemplo, essa base de dados, ela está nesse endereço aqui no meu computador, né? C, Users, Wilton, OneDrive, Disciplinas, Contabiliometria, né? Esse é o endereço. Como é que eu obtenho esse endereço? Vou aqui na janela do meu computador, clico aqui, copio esse endereço, né? E coloco aqui no R esse endereço. Só que tem que tomar cuidado de colocar duas barras. Eu vou colar aqui o endereço que eu copiei da tela. Vocês estão vendo que tem duas barras aqui embaixo e não uma, e coloco entre aspas, e aí usa essa função settlewd, e ela vai pegar, vai na pasta e vai dizer, bem, tá tudo lá nessa pasta. E aí eu uso a função readTable, e aí eu vou pegar o nome do arquivo, né? O nome das variáveis está na primeira linha, então esse comando header true, separador espaço, e as decimais é com vírgula. Então com essa simples linha eu consigo importar aquela base de dados. Esse comando attach, ele vai capturar os dados, vai anexar os dados, né? Tipo de anexo, e vai deixar esses dados aqui, ó. Se eu imprimir dados, vai estar tudo aqui nessa formazinha de como se fosse uma matriz, né? Tal qual está sendo mostrado lá na atividade, tá certo? E aí eu posso estimar o modelo 1, aí eu uso LM, né, que é Linear Model, e aí log preço, tiozinho contra gasto. O tio está fazendo o papel aqui da igualdade, né? Então esse comando attach me permite usar agora os nomes, né? Firma, gasto, preço, AB e GP. Então, por exemplo, se eu digitar aqui firma, ele vai entender e vai imprimir a linha com o código das firmas. Gasto, ele imprime a coluna dos gastos, certo? GP, ele imprime a coluna GP. Isso aconteceu porque eu usei esse comando attach. E aí vou estimar o primeiro modelo usando simplesmente essa linha: log preço, log gasto, log preço e gasto, na verdade. E a segunda linha é um summary dos dados, dos resultados. É um sumário dos resultados. Aqui estão as estimativas de mínimos quadrados. Aqui as estimativas de mínimos quadrados. E todas significativas. Quando aparecem essas estrelas aqui, é a ordem de significância. Então você vê aqui, ó, 2 estrelas. Então 1% é significante, é 1%. Né? E 3 estrelas, ele vai até mais do que 1%. 0,1% já é significativo também. Ou seja, aqui quanto mais estrelas tiver, melhor, né, a qualidade dessa significância. Mas às vezes você usa aqui esse padrão 10, basta ter um pontinho, né? Se tiver um pontinho já é significativo a 10% de significância. Então nesse caso eu posso dizer que o gasto impacta negativamente, né, na variável resposta, tá certo? Nesse caso é o log preço,
Olá, Poliana. Vamos ver aqui. Bem, eu uso o R aqui no... A Poliana está perguntando se tem como resolver o problema de outra forma, usando, por exemplo, o Excel. Tem como resolver usando o Excel, tá certo? Porém, na minha disciplina, eu não uso o Excel. E aí eu opto por usar o R, que é um instrumento, uma ferramenta gratuita. Você pode baixar o R aqui, ó. Se fizer aqui R download, você baixa o R, certo? E aqui, ó, download do R, você abre um arquivo executável, salva ele, instala o R, depois você vai atrás do RStudio, download, aí você baixa o RStudio, tá aqui o linkzinho do RStudio, tem a versão gratuita, clica aqui em download, escolhe, instalar o R para Windows, o RStudio, e aí com o RStudio instalado e o R instalado, um RStudio e o R instalado, salvou, abriu o arquivo executável, instalou. Feito isso, você vai ter o RStudio aqui que vai aparecer, ó, essa abinha, e aí você abre ela abre tudo no RStudio. Então, muitos vídeos que eu faço tem várias coisas do RStudio, acho que vocês devem ter visto vários vídeos que eu fiz usando o RStudio, né? Mas é possível fazer essas contas no Excel, né? Eu não gosto de mostrar essas coisas não, porque eu acho que o Excel não é uma ferramenta melhor que o R, né? Mas, por exemplo, aqui você pode copiar e colar essa tabela, né, no Excel. Se bem que tá tudo. Deixa eu ver se eu consigo copiar ela inteirinha, né? Tá aqui, tá copiado no Excel, né? Aí eu posso selecionar eu acho até que caiu fora do padrão, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para copiar isso. Me dá um minuto aqui. Acho que tem como abrir isso aqui no Excel, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Gasto, preço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui na ordem.
gasto, preço, habilidade. Vamos ver se eu copiando aqui ele vai pegar no Excel. Vou salvar aqui. Se bem que esse arquivo está salvo, já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele no Excel. Abrir. Disciplinas. Contabilimetria. Não tô achando. Eu não tô achando a base de dados. Só um minuto. Só um minuto, Poliana. Deixa eu pegar aqui essa planilha porque não tá. Baixando ela na configuração do Excel. Eu tenho essa planilha aqui. Bem, eu abri a planilha aqui, consegui abrir. Vamos lá. Então aqui, ó, tem a ordem da firma, preço, gasto, né? Então as variáveis estão aqui. Você seleciona a base de dados, vai lá em dados, análise de dados e regressão, né? Aqui regressão, você coloca aqui a variável Y tem que estar na primeira coluna, que é o preço, e as variáveis regressoras, nesse caso o gasto, né? Então você faz uma regressão simples, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Então aqui, ó, o Y você vai pegar o preço e o X vai pegar o gasto. E aí você vai rodar a regressão. O QB9, né? Aí você roda essa regressão aqui com os valores dos coeficientes. Óbvio que aqui você tem que colocar o log no preço, né? Desculpa aqui, mas é log preço, né? Então tem que fazer a mesma conta
para as demais colunas, né? Log do preço, log do preço, log do preço, aqui o log do preço, vou colocar um igual aqui, né? Igual log preço, aqui log, é muito mais trabalhoso usar o Excel, né? Então, enfim, então vou confrontar aqui, vamos fazer aqui análise, né? Dados, análise de dados, regressão, e aí eu vou colocar o Y Ctrl X e vou obter lá a mesma conta que está sendo feita aqui, ó. Tem que estar algo parecido, né? Eu fiz com gasto, né? Não sei se aqui tá feito com gasto. Deixa eu ver. Log do preço. Talvez esse log ele esteja na base 10. E aqui é LN, né? O LN é o log natural. E no Excel o login, né? Eu tenho que passar um login aqui. Log não sei qual que é o comando para calcular o log natural aqui, né? Mas vamos deixar em log mesmo, certo? Então tá dando diferente porque esse log tá na base 10, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, no R, eu tenho como colocar um log na base 10, e aí o resultado vai ficar igual ao do Excel, né? 1.51, e aqui no Excel deu 1.51. Tá dando para ver aqui, né? Que é 1.51. Então no Excel ele está usando o log na base 10, e o log tem que ser feito na base é a base neperiana, base natural. Enfim, então tem como fazer essas contas no Excel, mas confesso que não é muito vantajoso investir nesses cálculos usando o Excel. Então eu aconselho vocês a se habituarem a usar o R, ver, analisando as aulas, os vídeos que são postados, eu comento muito sobre o R. Então vale a pena investir no R, tá? Então o primeiro passo seria usar o log com gasto e observar, né, uma significância nessas variáveis, e depois no item B eu solicitei que vocês estimassem, né, aí colocando a variável habilidade, né? E aí colocando a variável habilidade, eu vou rodar aqui novamente, a gente vê que ela não tem significância, né, estatística, tá vendo? Não aparece nenhuma estrela aqui, nem nenhum pontinho, né? O coeficiente de determinação ajustado da primeira regressão deu 0,71, nessa deu 0,67, ou seja, a primeira está melhor, mas olhando aqui uma correlação, usando essa função aqui, coordeira, o dado está armazenado aqui. Então, pegando o coeficiente de correlação de Pearson, né, de todas as variáveis, eu observo aqui que a habilidade está muito correlacionada com o gasto, e que provavelmente, né, seria perigoso colocar habilidade com gasto como variável regressoras, né, no modelo. Então
podemos ter um problema aí de multicolinearidade, né? Então aí é uma coisa que é questionada aqui, né? É se você calculando, né, essa correlação aqui no item C, ó, entre as variáveis habilidade e gasto, se existe esse risco de multicolinearidade. Aí você responderia sim, existe pela correlação alta, né? E aí quando acrescentou a habilidade e gasto, será que mudou muito os coeficientes, as estimativas dos coeficientes do gasto, né? Então o gasto estava 0,11, né? Menos 0,11, ele ficou menos 0,13, não mudou muito. Então vou ter uma variável não significativa e não mudou muito a estimativa desse coeficiente. Bem, e aí o último modelo, que é usar a dummy, né? A dummy de classificação de empresas de grande porte ou não. E aí com a dummy, né? E aí eu vou rodar aqui novamente o modelo 3, log preço, gasto mais a dummy, tá? Log preço, gasto mais a dummy. E aí a gente tem aqui todas as variáveis significativas. Veja que tem um pontinho aqui, é significativo a 10% de significância, né? Aqui é significativo a 5, aqui significativo, o intercepto é significativo até a 0,1%. Então nesse caso, o R2 ajustado deu 0,84, que é o maior de todos, né? Eu consigo comparar esses modelos porque eles têm a mesma variável a resposta, que é o preço na escala log natural, né? Aqui a estatística F gerou um p-valor bem abaixo de 0,05, que é muito bom, ou seja, o modelo, os regressores conjuntamente estão significativos. E nesse caso aqui houve até uma mudança, né, na estimativa do coeficiente do gasto. Essa mudança ela aconteceu justamente porque foi incluído uma variável dummy que capturou o efeito, né, de ser de grande porte ou não, né, na estimativa do parâmetro associado à variável gasto, né? E aí quando a gente tem um modelo que o y está na escala log, e aí o y está na escala log, e o x está na escala linear, a interpretação, né, se você pegar o beta, ele vai ser aproximadamente o incremento percentual em y quando o x aumenta de uma unidade. Então, se o x aumentar de uma unidade, ou seja, nesse caso, o x aumentou de unidade, se o gasto aumentar de unidade, então o y, ou seja, o preço, ele vai aumentar aproximadamente 0,8%, vai cair aproximadamente 0,8%. Enquanto que se a empresa sai do zero, que é não ser de grande porte, para o 1, né, isso impacta aproximadamente em 17%, né, no valor do preço, né? Ou seja, empresas de grande porte, não grande porte para grande porte, tem uma diferença aí em 17% aí no preço das ações, tá certo? Esse é um resultado interessante, né? Ou seja, a inclusão de uma dummy capturou, uma dummy de empresa, de tipo de empresa, capturou essa informação e influenciou também no valor da estimativa associada ao coeficiente da variável gasto, ok? Bem, isso era uma interpretação aí que era para ser dada no exercício. E aí o R2 ficou maior, né? 84, né? Então esse modelo, dentre os 3 que foram estimados, ele seria o melhor aqui nessa situação, tá certo? Essa era a conclusão da atividade. Uma atividade que demorou um pouquinho a mais, né? Eu dei um tempo maior para vocês, justamente porque eu sabia que era uma atividade que exigiria um pouco mais de vocês. Bem, alguma pergunta, Poliana? Alguma pergunta, Breno?
Pode esclarecer aí, pode perguntar aí, deixar a pergunta aí no chat que eu respondo. Então, só frisando aqui, ó, nível, aumentou o X de unidade, o Y aumentou tantas unidades. Log nível, aumentou o X de uma unidade, o Y aumenta em beta 2, né, vezes 100%. Nível log, o X aumentou de 1%, o Y aumenta tantas unidades, beta 2 unidades. E o modelo log, o X aumenta 1%, o Y aumenta tantos por cento, certo? Então é elasticidade aqui, né? Log, elasticidade. Isso aqui está discutido em fórum, né? Tá lá no material que eu postei para vocês no AVA, né? Importante entender isso aqui. Bem, perguntas. Alguma pergunta, pessoal? Poliana, veja, na prova presencial eu posso explorar os conteúdos. Eu não vou exigir que vocês usem o R ou isso aqui, mas veja, as saídas, as estimativas, tudo isso vocês podem interpretar. Então essa atividade online eu explorei mais a parte computacional, até mesmo para ver se vocês estavam sabendo rodar um modelo de regressão. E aí na prova presencial o objetivo é outro, tá certo? O objetivo é outro, mas o conteúdo é o mesmo. Então vocês têm que saber interpretar os resultados, ok? Dúvidas? Mais perguntas? O vídeo vai ficar disponível, então vou encerrar esse vídeo aqui. É só um vídeo curto aí, né, para que a gente possa acompanhar aí a prévia da prova presencial, né? Vamos tentar aí, o Breno vai me ajudar a fazer uma conferência aí na próxima semana, né? E aí a gente vai fazer mais uma postagem de um vídeo na próxima semana. Bem, deixa eu ver o que o Breno está perguntando. De que forma uma boa seleção de modelo poderá agregar no estudo de análise de resíduos? Bem, se você tiver com um modelo bem selecionado, a tendência é a foto dos resíduos ficar assim, né? Assim. Óbvio que um modelo heterocedástico pode vingar, pode ficar heterocedástico, né? Mas o ideal é que você tenha um gráfico de resíduos assim. Isso é a perfeição, vamos dizer assim, é não violar nenhuma das hipóteses do modelo, tá ok? Bem, então vou encerrar aqui a conferência, vou fazer uma pequena edição no vídeo e posto para vocês em breve, né? De toda forma, o vídeo vai ficar disponível aí na forma bruta, para que todos possam assistir. Então, boa noite, ótimo fim de semana, ótima noite para todos, até a próxima, tchau, tchau.